Hoje a nossa aula vai ser sobre a temática evolução. Inicialmente vamos falar sobre a questão da adaptação dos organismos. Os seres vivos não desenvolvem características com uma finalidade, com uma intenção. Então as características que os seres vivos têm, não é ele que escolhe a finalidade dela. Todas as características dos seres vivos são fruto do processo evolutivo. Então não é o ser vivo que escolhe. A evolução é um processo complexo, mas pode ser entendido como descendência com modificação. As modificações surgidas ao acaso na geração de pais podem ser passadas para a geração de filhos se forem hereditárias, ou seja, se for passada por meio da reprodução. Então, a evolução é esse processo, que é uma característica passada de pai para filho, né? E esse filho vai passando para os filhos deles assim sucessivamente. Né? Então, isso quer dizer esse conceito de descendência com modificação. Se o pai tiver uma modificação nas suas características, né, essa característica pode ser passada para os filhos, e os filhos vão passar para os filhos deles, assim sucessivamente. Para a seleção natural, são mantidas modificações hereditárias vantajosas para os indivíduos, em relação ao meio ambiente onde se encontram. Então, se essas modificações, se essas mudanças que ocorreu no indivíduo foi interessante, ele vai conseguir sobreviver, vai conseguir reproduzir e vai passar essas características para frente. A teoria da seleção natural ela foi proposta por dois ingleses, né? Darwin e Wallace. Então, eles dois elaboraram dois livros, cada um elaborou um livro, e esse material, essas pesquisas que eles fizeram, foi publicada em 1858, né? Cada um a seu modo. Né? Darwin viajou o mundo todo, Wallace viajou principalmente na foz do rio Amazonas, aqui no Brasil. Começando por Darwin. Darwin realizou uma viagem ao redor do mundo, coletou muitos animais, muitas plantas. Aqui nós temos uma imagem desse navio, que é um navio real. Então, nesse período, né, os barcos eram a vela. O que significa isso? Os barcos utilizavam o vento para se locomover ao redor do mundo. Na próxima imagem, nós temos um mapa, né, por onde Darwin percorreu. Né? Então, ele saiu dessa região aqui da Inglaterra, da Europa. Então, a coroa forneceu para ele esse navio. Então, ele percorreu, chegou aqui na América do Sul, aqui no Brasil, passou pelo litoral brasileiro, deu a volta na América do Sul, né? E chegou aqui no arquipélago de Galápagos. Em Galápagos é onde ele ficou mais impressionado com as pesquisas que ele fez. Depois ele retornou aqui pela Austrália, né? Na África, voltou no Brasil novamente, porque ele gostou do Brasil, e voltou para a Europa novamente. Então, esse foi o trajeto que Darwin percorreu a bordo do seu navio. Nessa viagem, Darwin coletou amostras de fósseis, né, e também animais. Né? Um dos fósseis que ele encontrou na Argentina, né, é esse clipodonte. Né? Esse clipodonte, né, é um animal muito parecido com o tatu. Então ele fez essa analogia aqui, porque esse animal, esse fóssil que ele encontrou é muito parecido com o tatu-galinha, que também é encontrado nessa região. Né? Outra coisa que deixou impressionado foi a questão do que ele encontrou no arquipélago de Galápagos, que foi próximo do Equador, aqui no oceano. Primeira coisa, ele encontrou um jabuti que não existe em nenhum outro lugar do mundo, naturalmente, né, que é o jabuti gigante. Né? Então ele encontrou nessa região. Além do jabuti gigante, ele encontrou várias espécies de tentilhões nesse arquipélago. Em várias ilhas ele encontrou tentilhões diferentes. Por exemplo, esse aqui de cima, o vegetariano, é adaptado a comer folhas, brotos, flores e frutos. Né? Esse tentilhão insetívoro é adaptado a comer insetos. Né? O canouro, né? Ele é adaptado, ele é acostumado a vasculhar folhas, arbustos, procurar pequenos insetos. Então ele é especializado em isso. Né? O tentilhão pica-pau, que assim como o pica-pau, ele é acostumado a bater na madeira e retirar os insetos, perfurando pequenos orifícios. Né? E tentilhão do solo, que é adaptado a coletar néctares e flores de cactos e alimentar-se da polpa. Então, em cada ilha ele encontrou um tentilhão especializado em uma forma de alimentação. Com isso, né, ele conseguiu fazer uma analogia, né, ao processo de seleção artificial. Né? Darwin fez o quê? Ele fez vários cruzamentos de pombos. Né? E, de acordo com esse cruzamento, ele ia selecionando as características que ele mais achava interessante. Ele, com esse cruzamento que ele fez entre pombos diferentes, ele fez uma analogia também aos cachorros. Né? Os cachorros são selecionados para reproduzir de acordo com a característica. Né? Se é um animal para ficar peludinho, bonitinho, então ele vai colocar para reproduzir entre esses que são peludos, são bonitinhos. Se é um animal, por exemplo, igual para usar, por exemplo, para a polícia, então
a gente faz seleção artificial de acordo com as características que a gente necessita. Então, na natureza acontece da mesma forma. Porém, a natureza que faz o processo de seleção, né? Não é o ser humano que escolhe. Então, artificial é quando o ser humano escolhe, e natural é quando a natureza faz a seleção das características que mais se adaptam ao ambiente que esses animais habitam. Né? Os estudos do Wallace, ele viajou pelo Amazonas no período de 1848 a 1850, coletando organismos da região. Posteriormente, ele foi para o arquipélago malaio, né? Ele publicou um livro, né? Contribuições para a Teoria da Seleção Natural. Então, os dois, tanto Darwin quanto Wallace, trabalharam na mesma vertente que a natureza seleciona os animais mais aptos. Né? Mas antes de Darwin e de Wallace, teve um outro cientista chamado Lamarck que também propôs que os indivíduos, né, mudavam. Né? Mas antes de Lamarck, durante muito tempo se acreditava que os seres vivos não se modificavam ao longo do tempo, nem dava origem a novas espécies. A imutabilidade das espécies. Então, antes de Lamarck, as pessoas não acreditavam que os seres vivos mudavam, que os seres vivos teriam surgido dessa forma e ia continuar assim eternamente. Para Lamarck, os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, logo não eram imutáveis. Para ele, a hereditariedade era fundamental nesse processo evolutivo. Então, as características genéticas eram que iam sendo passadas de pai para filhos e elas poderiam mudar ao longo do tempo, segundo Lamarck. Para explicar melhor a sua teoria, né, ele estabeleceu dois princípios básicos: o uso e desuso e a transmissão das características adquiridas. O uso e desuso: o uso de partes do corpo faz com que ela se desenvolva, enquanto o desuso faz com que ela atrofie. Então, para Lamarck, se um animal, se o ser humano utilizasse uma parte do corpo, essa parte que ele usava ia se desenvolvendo. Por exemplo, se eu usasse muito o braço direito, meu braço direito ia se ficar desenvolvido assim como outros animais que desenvolveram outra parte do corpo, essa parte ia se desenvolvendo. Por exemplo, se eu uso mais o braço direito e uso menos o braço esquerdo, né, o braço direito fica mais forte, o braço esquerdo fica mais fraco. Aí vem o segundo conceito, a transmissão das características adquiridas. Segundo essa teoria, se eu desenvolver mais o meu braço direito e menos o meu braço esquerdo, né, eu vou ter o braço direito mais desenvolvido e o esquerdo mais atrofiado. E meus filhos vão ter essa mesma característica, o braço direito mais forte e o braço esquerdo mais fraco. Então, dessa forma que ele via esse princípio do uso e do desuso e transmissão das características adquiridas. Então, dessa forma que ele via a evolução das espécies. Para exemplificar isso, Lamarck ele citou como exemplo os pássaros pernaltas, que é um flamingo comum. Segundo ele, esses flamingos têm as pernas grandes porque anteriormente ele molhava as penas nas águas. Então, para evitar que ele molhasse as penas, eles foram esticando as suas pernas, esticando, e essa característica foi passando para os filhos, e eles são até hoje perna longa desse jeito para facilitar para que eles não molhem as penas dentro da água. Porém, a teoria moderna sobre a evolução ela considera dois fatores, levando em consideração o que Darwin, o que Wallace e também o que Mendel propôs. Né? Ela considera o quê? Os que geram diversidade genética, então esse é um fator, e os que atuam sobre a diversidade genética. Então vamos exemplificar cada um deles. Os fatores que geram diversidade genética, por exemplo, mutação. Então o DNA, os genes, ele pode sofrer mutações, por exemplo, por radiação solar. A radiação solar pode alterar o DNA dos indivíduos. Né? Produtos químicos pode alterar o DNA dos indivíduos. Então isso é um fator que influencia a evolução. Um outro fator que influencia a evolução é a reprodução sexuada. Então, por quê? Porque indivíduos que fazem reprodução sexuada, o filhote ele tem metade das características vindo do pai e metade vindo da mãe. Então, isso também influencia para que ocorra a evolução das espécies. Outro fator, fatores que atuam sobre a diversidade genética. A seleção natural age sobre isso, por quê? Porque pela seleção natural, aquele que melhor se adapta ao ambiente é o que consegue passar os seus genes. Então, aquele animal, aquele ser vivo que consegue se alimentar, né, e consegue reproduzir, ele vai passar as suas características. Então, esse é um processo de seleção natural. E outro fator que influencia é o acaso. Por exemplo, em caso de catástrofe, por exemplo, a enchente, né, erupções vulcânicas, que pode matar aleatoriamente um certo conjunto de animal. Então, isso também influencia no processo evolutivo. Caso surja alguma dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp ou até mesmo no grupo, se o grupo estiver liberado. Né? E para dar continuidade nas atividades de vocês têm essa atividade que é ler o texto,
um tucano disfarçado, da página 49 e 50. Depois que leu esse texto, vocês vão fazer o exercício da página 50, exercício 1 e 2, como tem nessa imagem aqui. Então, vocês vão copiar essas duas perguntas e responder utilizando o livro da página 49 e da página 50. Quem não tem o livro, eu vou mandar no grupo a imagem da tarefa para vocês estar lendo o texto e respondendo. Dessa vez, eu não quero a foto da tarefa no meu WhatsApp. Eu quero que vocês façam o quê? Vocês acessem esse link desse formulário. Lá no link tem a opção de colocar seu nome, colocar sua turma e carregar um arquivo. Então, você vai clicar em carregar um arquivo e buscar a foto que você tirou da sua tarefa. Que assim fica mais fácil, fica mais organizado de eu saber quem é que fez a tarefa e quem não fez. Aqui nós temos a imagem do texto. Então, é esse texto que vocês vão ler sobre a questão do tucano. E essas duas perguntinhas no final que tem para vocês responderem. Tranquilo? Favorável?